MG Noite. Oferecimento. Grupo Candelária, compromisso e respeito sempre. Olá, muito boa noite. 7 de janeiro de 2023, hoje é sábado. Você vê imagens ao vivo de Divinópolis, no centro-oeste, agora faz 20 graus na cidade, e durante a tarde os termômetros chegaram aos 25. Seja bem-vindo e bem-vinda, este é o MG Noite. Tragédia em Capitólio. Queda de rocha no cânion do Lago de Furnas completa um ano neste domingo. Um ano após a tragédia no Lago de Furnas, muita coisa mudou, principalmente no turismo, na visitação dos cânions. Queda de barreiras e pistas que cederam interditam trechos de rodovias na Zona da Mata. A MG 133 está completamente bloqueada na altura de Tabuleiro. De acordo com a Defesa Civil de Tabuleiro, ainda não existe uma previsão de quando o trecho será totalmente liberado. Enquanto isso, quem mora na região do bloqueio se queixa de prejuízos. A rua, onde a explosão deixou um morto e 2 casas destruídas, é liberada em Juiz de Fora. Polícia aguarda a perícia para determinar causas e responsabilidades. A explosão foi tão forte que outras 4 casas tiveram danos na estrutura. Se você é microempreendedor individual, os chamados MEIs têm novidade. Algumas mudanças nas regras de pagamento que podem ajudar no dia a dia do seu trabalho já estão valendo a partir de agora. Desde o dia 1º de janeiro, já é possível emitir a nota fiscal pelo celular ou pelo tablet, através de uma forma eletrônica. Isso tem ajudado bastante. 6 de janeiro, mais um dia de Reis. Festejos seguem pelo fim de semana. Neste sábado, Uberlândia realiza o 32º Encontro de Folias de Reis na cidade. A festa volta a ser realizada nos moldes tradicionais depois de 2 anos. Você fica assim, tão entusiasmado, você tá vendo meus olhos tá lagrimando, isso é emoção. E tão gostoso que a gente acha. Muito legal. Seja bem-vindo e seja muito bem-vinda às notícias da Centro-Minas. Este é o MG Noite, neste sábado em rede para toda a nossa área de cobertura. Eu sou Thalita Ciano e esta edição começa falando sobre a queda da rocha no cânion do Lago de Furnas, em Capitólio. A tragédia que completa um ano neste domingo deixou 10 mortos, vários feridos e muitos traumas. Nossa equipe mostra agora na reportagem de Tiago Carvalho o que mudou desde aquele 8 de janeiro de 2022. 365 dias de uma tragédia. As imagens do paredão de Quartzito se desprendendo e atingindo as lanchas rodaram o Brasil em questão de minutos, e muita gente não acreditava no que estava vendo. A confirmação que aquilo era real foi rápida e gerou um trabalho jornalístico histórico para quem cobriu o fato. O acidente foi por volta de 1 da tarde. A pedra atingiu 3 embarcações e 2 ficaram submersas. Oficialmente, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais emitiu um primeiro comunicado sobre o acidente por volta das 4 horas da tarde e confirmou a morte de 2 homens. 32 pessoas foram levadas para 4 hospitais da região, em Capitólio, Piumhi, São João da Barra e Passos. Logo após o acidente, um grande aparato foi montado. 40 militares do Corpo de Bombeiros, 11 mergulhadores e helicópteros participavam dos resgates. Foram 2 dias de buscas por pessoas que ficaram desaparecidas. Nós temos aqui já a delimitação do incidente com boias de demarcação realizada aí pela Marinha.
Essa aqui seria a nossa zona quente do incidente. Esse aqui é o exato local de onde houve o desprendimento da rocha. A gente consegue observar aqui no momento em que existe apetrechos ainda de embarcações que foram acometidas aí pelo acidente. Um desfecho esperado, triste. 10 pessoas morreram na tragédia, entre elas 5 de uma mesma família. Para quem sobreviveu, um milagre. Na hora só deu tempo da gente pensar em abaixar, porque se a gente tivesse sentado todo mundo de pé, ia atingir todo mundo. Mas graças a Deus ninguém saiu com nenhum arranhão. Infelizmente só o nosso carinha que estava pilotando o barco, né? Ele estava de pé porque ele foi tentar sair com o barco e acabou batendo o rosto. Eu acho, não sei se bateu o rosto no vidro que estava na frente ou se foi alguma pedra. Após o acidente, o passeio na região dos cânions ficou suspenso por 80 dias. No dia 4 de março de 2022, a Polícia Civil concluiu o inquérito, informando que não foi verificada nenhuma ação humana específica que tivesse provocado a queda do paredão e pediu o arquivamento do caso. Um ano após a tragédia no Lago de Furnas, muita coisa mudou, principalmente no turismo, na visitação dos cânions. Entre as principais mudanças está o ordenamento náutico, ou seja, a organização para se navegar no Lago de Furnas, na região dos cânions. Na época do acidente, o tempo estava nublado, assim como hoje. Tinha chovido alguns dias antes. Agora, se o tempo está assim, a visitação nos cânions está proibida. A utilização do capacete, a utilização do colete salva-vidas, não pode ter som mecânico dentro dos cânions, não pode ancorar mais dentro dos cânions, ou seja, a lancha não pode ficar lá parada. Ela entra em fila contínua, faz a visitação e retorna, dando, lugar às demais lanchas. E outro ponto, a visitação diária do geólogo. O geólogo faz a visitação diária do local, faz o monitoramento e faz a abertura. Quando está chovendo, a gente tem o fechamento do acesso aos cânions, ou seja, para mitigar qualquer risco, de cair qualquer coisa e ter algum problema com alguma lancha. A tragédia causou um impacto nunca antes visto na história do turismo de Capitólio. O medo fez os passeios reduzirem a praticamente zero e os cancelamentos nas pousadas foi imediato. Mas isso também ficou no passado e a recuperação já ocorreu. No feriado de novembro, a gente fez uma pesquisa e a gente teve uma ocupação nos hotéis e pousadas e também nas casas de aluguel, Airbnb, de aproximadamente 80% de lotação. Agora, para o período do final do ano, Natal e Ano Novo, esse número subiu, chegou a 90% de ocupação, tanto em pousadas, hotéis, quanto casas de aluguel, que a gente tem em Escarpas do Lago, a gente tem aí ao entorno do Lago de Furnas, que é majestoso. Então a gente, graças a Deus, nesse final do ano, a gente teve uma recuperação muito bacana. A tragédia que tirou a vida de muitas pessoas é a mesma que hoje evita que novas mortes aconteçam num dos pontos turísticos mais procurados de Minas Gerais. A gente nunca teve um órgão fiscalizador em cima dessa questão geológica, envolvendo o turismo. A gente não tem até hoje um órgão fiscalizador que fiscaliza as nossas rodovias brasileiras. Aqui em Minas a gente tem várias rodovias com alto risco de desmoronamento, não só aqui, mas em todo o Brasil. Então, assim, era muito difícil conseguir prever isso. Agora, assim, de agora para frente, a gente tem condição de prever isso, através do monitoramento, através da fiscalização, através de termos ali um geólogo que faz esse acompanhamento. Então, eu acredito que, assim, de agora para frente, a gente consegue ter essa previsão. O trânsito na BR-153, em Prata, foi liberado. Os 2 sentidos da rodovia foram interditados durante a tarde deste sábado para que o Corpo de Bombeiros e a concessionária que administra a estrada retirassem um caminhão-tanque de gás que estava pendurado na ponte do quilômetro 94. O caminhão caiu após uma batida contra uma carreta de soja, na quinta-feira passada. Devido à complexidade da operação e às condições do tempo, somente hoje foi possível fazer a retirada do veículo. Segundo os militares, foi necessário fazer o içamento do caminhão por guindastes, já que o tanque do veículo pesa 22 toneladas e o cavalo, 8 toneladas.
A rodovia foi totalmente liberada às 5h30 da tarde. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente no início da tarde de hoje na MG 439, quilômetro 4, em Arcos, próximo ao trevo de Pains, na região centro-oeste. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhoneiro de 31 anos que morreu no local, na tentativa de desviar do acúmulo de água na pista, e de um carro, invadiu a contramão. O carro que vinha no sentido contrário reduziu a velocidade, mas acabou atingido por uma carreta que depois também bateu no caminhão. Com o acidente toda, a pista ficou interditada por alguns minutos. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São José, em Arcos, e o do carro não se feriu. Na MG 363, entre Santa Bárbara do Monte Verde e Rio Preto, o trânsito também está em meia pista, depois que parte do acostamento cedeu próximo ao quilômetro 145. Na zona da Mata Mineira, a queda de barreiras e pistas que cederam, interditam trechos de rodovias. Na MG 133, a força da água que passa embaixo da estrada derrubou parte do piso e bloqueou totalmente a passagem. O resultado gera prejuízo e transtornos para produtores e moradores da região. Bem no trevo de Coronel Pacheco, na MG 133, uma barreira feita pela Polícia Militar Rodoviária bloqueia o acesso sentido a várias cidades, como Viçosa, Ubá e Tabuleiro. A passagem está permitida apenas para moradores da região. Muitos motoristas que se deparam com o bloqueio têm ficado confusos. Estou literalmente perdido. Eu quero ir para Tocantins. Você sabe o caminho, se você me orientar? Não estou sabendo, nunca passei aqui, primeira vez. E aí, com todo esse bloqueio? Fiquei confuso, né? A barreira foi colocada porque parte da rodovia próximo a Tabuleiro cedeu e o trecho teve que ser fechado na noite da última quinta-feira. Equipes do DER, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, realizam os reparos, mas por conta da chuva, os trabalhos estão prejudicados. Segundo a PMR, existe um córrego que passa por baixo do trecho onde foi registrado o problema. O aumento do volume de água causou a erosão do solo e provocou o deslizamento. Mesmo com a interdição, carros passam pelo trecho sem autorização. Vai pesar cada vez mais, está encharcando o solo já vem encharcado, ele não está conseguindo absorver mais água, então vai ceder a terra, vai ceder o asfalto e pode ocasionar um risco maior e pode acontecer acidentes graves ali. Em alguns pontos do trecho bloqueado, deslizamentos de terra. A faixa indica a alternativa de acesso a Tabuleiro e outras cidades, pela MG 353. Eu tive que dar volta para o Guarani, a estrada está muito ruim, muito cheia de buraco, realmente está horrível. E aí demorou um tempo bem maior? Uns 40 minutos a mais ou menos, de previsão de viagem. Eu fiquei sabendo, né, pelos grupos de amizade que a gente tem, que estava bloqueado sentido Juiz de Fora Tabuleiro. E que a gente teria que passar, que no meu caso, passar por Coronel, Rio Novo, Guarani e Piraúba, Ubá. Atrasa muito, né? Atrapalha muito, né? Mas é a passagem, né? Não tem outro jeito. De acordo com a Defesa Civil de Tabuleiro, ainda não existe uma previsão de quando o trecho será totalmente liberado. Enquanto isso, quem mora na região do bloqueio se queixa de prejuízos. A dona Jessi está se sentindo prejudicada. Ela disse que ontem fez compras em Tabuleiro e que precisa dos alimentos para sustentar 9 pessoas. E até o período da manhã deste sábado, a compra não tinha sido entregue. As compras não veio, aí, como é que eu vou fazer? Né? Aí minha mãe disse, mãe, cadê as compras? Gás? Tudo atrás. A sorte que eu tenho fogão a lenha, cozinho fogão a lenha. Fui ali ontem, que tem um monte de lenha e pus lá no... escorrer lá, ó, para poder acender o fogo e meter bronca na comida. Com a estrada bloqueada, os ônibus também não estão passando pelo trecho. Para o Jairo, que tem compromissos em outras cidades e contava com o transporte coletivo, está ficando difícil se deslocar. Que a nossa condição aqui é o ônibus. É o ônibus.
Porque aí carona, eu não sou de pegar carona, porque passa gente bom, passa gente ruim, entendeu? Eu tenho medo de carona mesmo. Porque a gente quer pagar uma prestação, não pode. Quer ir na rua, não tem pra lado nenhum, aqui não vai, nem Coronel, não lugar nenhum. Nem Tabuleiro, nem Pomo, lugar nenhum. No Piau, a estrada é um barril danado. Para a economia do município de Tabuleiro, essa interdição também já traz prejuízos. Essa rodovia 133, ela é de grande importância para o nosso município, para escoar a nossa produção. A produção agrícola, produção industrial. A gente somos vizinhos da cidade de Ubá, que é um núcleo de polo moveleiro. Então é muita construção, construção de sofá, entendeu? De móveis. Então é muito assim, matéria-prima que é exposto para exportação. Então, a gente precisa muito disso, dessa rodovia. Essa rodovia 133 é muito importante para toda a região. Os motoristas também precisam ter atenção ao passar pela BR-040. É que há cerca de uma semana, parte da pista na altura de Santos Dumont cedeu e desde então a rodovia opera em sistema de pare e siga. A previsão é de que na segunda-feira o fluxo seja parcialmente liberado. Domingo de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no noroeste, Central Mineira, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Região Metropolitana, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Nas outras regiões, céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 19 graus em Uberlândia, 18 em Uberaba e Araxá. Mínima de 16 graus em Divinópolis e 15 graus em Juiz de Fora. Vamos para o intervalo, mas em seguida, o MG Noite está de volta, e você vai conferir novas informações sobre a violenta explosão que destruiu 2 residências em Juiz de Fora ontem. As novas regras para os microempreendedores individuais já estão valendo desde o dia 1º de janeiro. E ainda, conheça um pouco da tradição da Folia de Reis no Triângulo Mineiro. São 6h47, nós já voltamos. Tranquilidade é a gente saber que na hora que precisar, tudo vai estar em ordem. Por isso, os planos funerários do Grupo Candelária são essenciais. Consultores especializados, guia com informações, organização, carinho e atenção para você e sua família no momento em que mais precisam. Tudo isso a partir de R$ 25,00 para toda a família. Deixe tudo em ordem. Deixe com o Grupo Candelária. Grandes marcas, menores preços na Supermais. Seus produtos preferidos com descontos inacreditáveis. Para o dia a dia ou para as compras do mês. Economia, sem abrir mão da qualidade, é na Supermais. Em Juiz de Fora foi liberada no início da tarde a Rua Alencar Tristão, onde uma explosão na madrugada de sexta-feira deixou um morto e destruiu 2 casas. Pelo menos outros 4 imóveis ficaram bastante danificados. A Polícia Civil agora aguarda o laudo da perícia para determinar causas e responsabilidades dessa tragédia. Um caminhão-pipa da prefeitura fez a limpeza da Rua Alencar Tristão para que o trânsito fosse liberado no início da tarde deste sábado. A série de explosões, seguida de um incêndio, aconteceu na madrugada de ontem e derrubou 2 casas. O corpo de um homem foi encontrado carbonizado debaixo dos escombros. Hoje, os bombeiros finalizaram a retirada dos destroços da explosão e encerraram as buscas por outras possíveis vítimas. Pelo menos 5 botijões de gás foram encontrados debaixo dos escombros, mas, segundo a corporação, estavam intactos. Os bombeiros disseram que não encontraram destroços de botijões. As 2 casas que desabaram ficavam aqui neste local, uma bem aqui neste lote e a outra lá atrás.
neste outro terreno. A explosão foi tão forte que outras 4 casas tiveram danos na estrutura. Foi o caso desta aqui, sem paredes, sem pilastras, e aqui do outro lado, esta casa amarela e outros 2 imóveis ao fundo. Neste momento, policiais civis estão aqui no local tentando descobrir vestígios do que pode ter causado essa explosão. Os dados coletados pela perícia vão servir para a investigação da Polícia Civil, que já foi aberta. A Defesa Civil precisou fazer uma vistoria em um raio de 500 metros diante dos danos causados em outros imóveis. Foram realizadas vistorias em 147 imóveis devido à explosão. 2 imóveis tiveram a estrutura totalmente danificada, foi um colapso total, e 4 imóveis tiveram a estrutura parcialmente danificada. O restante, os 141 imóveis, não tiveram a estrutura afetada, portanto ficou liberada a ocupação desses imóveis. Os imóveis que foram parcialmente afetados, eles estavam desocupados. Então o único imóvel ocupado era justamente o imóvel onde teve uma vítima, né? Os demais imóveis com estrutura total ou parcialmente afetadas, eles não estavam ocupados. E os demais imóveis, a estrutura permaneceu íntegra e os danos foram leves, foram danos de vidraças, algumas portas, somente isso. Então a ocupação ficou liberada devido aos pequenos danos. Se você é microempreendedor individual, os chamados MEIs, atenção, algumas mudanças nas regras de pagamento, que podem ajudar no dia a dia do seu trabalho, já estão valendo. A Cleonice é uma empreendedora nata. Quando não está vendendo roupas, está na mini mercearia. Para quem observa, parece uma rotina pesada, né? Mas para ela representa independência financeira. Os 2 negócios foram abertos por meio do cadastro de microempreendedor individual, um no nome dela e o outro no do marido. Eu fiz faxina mais de 20 anos. Aí depois que eu montei a loja e abri o MEI, eu fico na minha casa, no conforto da minha casa. É corrido, tem que persistir bastante, mas está dando certo. Tem 8 anos já. Como para a Cleonice, o MEI tem sido a saída de muitas famílias. No ano passado, esse modelo de negócio superou a marca de 12 milhões de CNPJs ativos. No estado, já são mais de 1,5 milhão de registros, sendo 23.279 com razão social só em Uberaba. Esses são os dados da Receita Federal até dezembro de 2022. Esse cadastro MEI de microempreendedor individual foi criado em 2008 e desde seu surgimento várias alterações foram necessárias. Essas mudanças têm atraído novos setores. Desde o dia 1º de janeiro já é possível emitir a nota fiscal pelo celular ou pelo tablet, através de uma forma eletrônica. Isso tem ajudado bastante. Há ainda um projeto em tramitação em Brasília para aumentar o faturamento e o número de funcionários. Essas alterações, elas possibilitam, que empreendimentos que anteriormente não se encaixariam no formato jurídico de microempreendedor individual passem a compor esse formato. Então, a própria expansão do limite de faturamento é um atrativo muito grande, porque muitas vezes o valor de 81 mil, ele limita um pouco o empresário, porque lembrando, é sempre importante salientar que esse número ele é referente a um valor de faturamento bruto. Então, dentro de 81 mil reais, o empresário ele ainda precisa tirar todas as despesas da empresa, né? E lembrando que a gente está falando de um valor anual. Isso, em termos de mês, daria um valor aí de 6.750 bruto. Então, desse valor, você ter que extrair todas as despesas acaba ficando um pouco limitado para algumas atividades. Mas enquanto algumas mudanças não viram realidade, a analista do Sebrae orienta que esse microempresário fique de olho nos reajustes já previstos por lei, como, por exemplo, a contribuição mensal, que vai garantir os benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-saúde e até salário maternidade. A partir de 1º de janeiro foi decretado o novo salário mínimo, no valor de R$ 1.320, e com isso, automaticamente, o documento de arrecadação simplificada do MEI, que é o DAS, ele vem sendo atualizado. No caso, para o microempreendedor tradicional, ele vai pagar um valor aí referente a 5% do salário mínimo, que seria R$ 66, e o MEI caminhoneiro, ele paga um valor referente a 12%, que seria equivalente a R$ 158,40. Além desses valores, é acrescido também o
imposto, que é o ICMS para comércio e indústria, no valor de R$1, e no caso das atividades que são prestação de serviço, é acrescentado o valor de R$5, que é referente ao ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. É muito difícil, trabalha muito, mas eu me sinto orgulhosa do que eu faço. Um homem morreu após ser atingido com golpes de faca na manhã de hoje no bairro Novo São Geraldo, em Araxá. Segundo a polícia militar, a vítima de 38 anos e um amigo se desentenderam por conta de uma caixinha de som e acabaram se agredindo. Após o suspeito levar vários socos no rosto, acabou atingindo a vítima com facadas. O suspeito tentou fugir, mas foi localizado pela polícia militar próximo ao local do crime e foi levado para o presídio de Araxá. Os dois eram moradores em situação de rua na cidade. No Campo das Vertentes, a circulação do trem turístico que liga as cidades de São João del Rei e Tiradentes foi suspensa neste fim de semana. O aumento do rio Elvas levou a empresa responsável pelo passeio da Maria Fumaça a adotar a medida por segurança. Quem já comprou os bilhetes antecipados pode pedir o reembolso do valor pago. Para os bilhetes adquiridos pela internet, o cancelamento deve ser feito pelo site e a remarcação presencialmente nos guichês das estações. A remarcação pode ser feita por até 1 ano da data de emissão, sem custo, e quem retirou ingresso nas bilheterias precisa ir até os guichês para solicitar o estorno, ou então, a devolução do valor pago. Esses e outros destaques você pode conferir em detalhes apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou acessando minasmais.com da sua região. – 6 de janeiro é o Dia dos Reis. Minas Gerais tem por tradição as folias que levam a devoção e a fé. Os festejos seguem pelo fim de semana e hoje foi realizado o 32º Encontro de Folias de Reis de Uberlândia. A capela dedicada aos Santos Reis reuniu os devotos de Gaspar, Baltazar e Belchior. A festa sempre começa com oração. Na missa teve o louvor e a presença de quem foram os visitantes deste dia, os seguidores da estrela de Belém. Esses 3 reis magos, guiados por uma estrela, representando o próprio Jesus, se colocaram a caminho, noite, para de fato conhecer o que de fato significava aquela estrela. E chegando então no local, se deparam com o próprio Jesus, o menino Jesus. Ali eles depositam aos pés dessa criança o ouro, o incenso e a mirra, representando os nossos talentos, os nossos dons. A mensagem se estende aos dias de hoje. Como os reis magos fizeram, é preciso seguir Jesus. Um compromisso que muitos fiéis aprenderam na infância, em família. Vem do meu avô, para meus irmãos, tios. Tem tio que nasceu dia de Santos Reis. Santos Reis toda a vida me ajudou. Aqui no bairro Pampulha tinha a tia Luzia e o tio Luiz sempre vinha. Então eu sou muito querido, graças ao Santos Reis. Ao lado da oração e do louvor está o serviço. Festeiros dedicados à cozinha, trabalhando para servir o almoço a centenas de pessoas gratuitamente. Eu tenho uma estimativa de uns 2.500 pessoas, isso é o mínimo que eu estou falando, mas parece mais, porque é o dia todo, né? A festa volta a ser realizada nos moldes tradicionais depois de 2 anos. Em 2021 e 2022, os fiéis podiam apenas vir até aqui, o presépio, fazer as suas orações, prestar as suas homenagens aos Santos Reis. Este ano, além de toda a movimentação com missa, comida, teve também o encontro de Folia de Reis. É sempre um grande momento acompanhar a oração em forma de cantoria. Folia de Reis é tradição, cultura e religiosidade. Hoje aqui em Uberlândia é considerado cultura Folia de Reis e Congado. Então nós jamais podemos deixar essa folia, a cultura de Folia de Reis acabar. Então é uma tradição. É trabalhoso? É difícil? Só que é dedicação, é amor, é emoção e é devoção e muita religiosidade. Os grupos de Folia de Reis de Uberlândia têm a cada ano o desafio de atrair os jovens. E muitos têm conseguido, como o grupo Unidos de Belém, fundado há 18 anos. Rony canta com alegria.
E o bom da folia é isso, que além de você aprender, tem várias pessoas como o capitão, como também o seu Zé aqui também, que ensina a gente a cantar, ensina a gente a tocar, e isso é muito bom e muito gratificante. Quanto mais vozes na folia, mais força ela tem. A fonte de tudo é a fé. Você fica assim, tão entusiasmado, você está vendo meus olhos tá lagrimando, isso é emoção. E tão gostoso que a gente acha. Muito legal. A nossa tradição é linda. Por hoje era isso. O MG Noite termina agradecendo a sua companhia e audiência no retorno das produções da TV Centro-Minas como afiliada da Rede Continental. Estamos com novas marcas, novos cenários e ainda mais novidades que virão por aí. Uma delas é a sua participação aqui com a gente. Nos comentários do vídeo, deixe a sua mensagem com a hashtag MGNoite_CM. Você é fundamental para o nosso trabalho. Acesse o minasmais.com da sua região para conferir todo o conteúdo apresentado nesta edição, e para rever as reportagens, é fácil, basta ir ao CM Play. Outras informações às 8 horas no Jornal Continental. Nosso encontro está marcado para segunda-feira, 6h30 da noite, aqui na TV Centro-Minas. Uma ótima noite de sábado e um excelente domingo a todos. Tchau! MG Noite. Oferecimento. Grupo Candelária. Compromisso e respeito sempre.